Bom dia. Bem, é com esta vista que vos quero trazer um novo vídeo. Desta vez são pequenos detalhes. Vamos começar pelos positivos, ok? Um detalhe muito positivo para mim, e é um pequeno detalhe, é este detalhe. E eu já mostro. Estão a ver isto aqui? Isto é a quantidade de litros que a moto gastou desde o reabastecimento. Deixa-me mostrar outra vez, retirei muito rápido. Ok? Eu nunca tive uma moto que tivesse essa indicação, ou seja, normalmente elas têm a média, normalmente elas têm a média total, a média do depósito, mas nunca têm os litros. E porquê que isso é importante? Porque normalmente a reserva é muito precavida e então normalmente começa a pescar faltando muitos litros no depósito. E assim nós temos uma real noção, tendo a ideia de quantos litros tem de capacidade do depósito, de quanto já gastamos neste depósito percorrido, ou seja, é o triplo A, mas em litros. E é bastante útil, é muito útil, porque assim ignoramos o aviso de que está na parte já na reserva, não é? Obviamente não é o ideal andar muito tempo na reserva, não é? Pela questão dos resíduos do combustível, que pode ter resíduos e sujidade, mas normalmente a reserva, por exemplo, na NC eu já reparei que começa para aí aos 10 litros consumidos, ou seja, faltam 4, ou seja, é muito precavido, não é? E tu, com uma pessoa com 4 litros consegue fazer muita coisa. Outro detalhe, que é uma coisa parva, mas bastante importante, é esta história da válvula ser curva. É muito útil para a questão de encher, não é? Obviamente pode-se comprar e isso pode-se alterar, mas o facto de vir de fábrica é bastante útil, porque obviamente facilita muito. A outra Honda que já tive, é a Honda MSX, também já trazia essa válvula, digamos assim, curva, e obviamente que é bastante útil. No caso do enchimento. As motos que já tive, por acaso, da Yamaha, nunca tiveram essa característica. É um pequeno detalhe, mas é útil. Obviamente o Metin, e mais nesta versão que está bastante maior, o Metin é super prático. Cabe tudo e mais alguma coisa, e é muito prático, sobretudo para quem não gosta de top cases, e que é o meu caso. E obviamente a questão da agilidade, performance, consumos. O facto dela ter um baixo centro de gravidade com a colocação do motor faz com que seja muito ágil. A nível de performance, com o binário, é muito boa, tendo em conta que pesa 224 kg e depois é uma moto que não consome muito combustível. E isso é fantástico, e acho que todo mundo gosta. Essa combinação de ter uma moto ágil, performante e o facto de não gastar muito combustível. Quanto à parte dos detalhes que menos gosto, não é? Pequenos detalhes que menos gosto. Bem, vamos começar novamente este detalhe, que é, eu normalmente uso o modo User, mas como podem ver, como desliguei a moto e voltei a ligar, ela está no modo Standard. Mas porquê, Honda? Porque se eu tenho um modo User, que é o modo que eu configurei à minha maneira, porque quando desligo e volto a ligar a moto, ela volta ao modo Standard? Eu não percebo isso, e então obviamente é chato, porque cada vez que ligamos, temos que vir aqui e configurar. E já nem falo do facto de ser manual ou automática ter que carregar isto, não é? Mas temos que fazer as duas coisas, temos que vir cá, não é? Ela está no modo Standard, temos que vir cá, baixar uma, baixar duas e pronto, e aí está, pronto, no modo User neste caso. Mas nós apagamos, ok, voltamos a ligar e ela novamente está no modo Standard. Mas porquê? Porquê? Não é? E isso tens que fazer todas as vezes, não é? Todas as vezes. Obviamente a questão do Metin implica que a questão do lugar do depósito fica aqui atrás. O que é que acontece? Como podem ver, a moto está, digamos, no cavalete lateral. Para quem tem cavalete central,
pronto, teoricamente não terá este problema, mas o cavalete central é um custo acrescido, é um extra. Mas no meu caso, obviamente, o tanque nesta colocação, ao encher, primeiro temos que sair da moto, não é? Obviamente não podemos colocá-la de maneira reta para encher. Depois temos, obviamente deitamos sempre menos combustível do que leva, porque o depósito está inclinado e obviamente que ela vai levar menos do que leva. 200 ml, 300 ml, 400 ml, independentemente disso, é algo bastante chato. Obviamente a questão do cavalete central ajuda, mas obviamente é um custo acrescido, e é peso e pronto, é só para quem quer e acha que precisa isso. Outro detalhe que eu já tinha comentado noutros vídeos é estas coisas, estes materiais, não é? Que estão com tão pouco tempo de uso, completamente sujos, porque o material é um cinza fusco, não é? E ele já está preto. Entre a sujidade, as luvas, pronto, era muito mais fácil para a Honda fazer esses comandos na cor preta, não é? Tal como estes, não é? Mesmo que fosse um material áspero e não liso, mas seria muito mais fácil para não se ver a questão da sujidade, porque o facto de serem de outra cor, realmente ninguém olha para eles quando está a usar, não é? Pronto, uma coisa é à noite serem retroiluminados, que não é o caso, mas aqui, pronto, era mais fácil serem de um material que não se notasse essa questão da sujidade, não é? Mas pronto, estamos a falar de uma moto que tem 2 meses. A questão do indicador de temperatura, ou seja, é uma moto que traz modos de condução, ela traz tantas coisas, throttle by wire e tudo isso, mas não traz um indicador de temperatura. E nós, pronto, obviamente que sabemos que a frio temos que ter bastante calma, mas no fundo não sabemos quando ela atinge uma temperatura ideal de funcionamento, e temos que estar a adivinhar. Eu acho que isso é uma coisa quase básica, essencial, é como se fosse um indicador de combustível, mas não traz, e isso devia trazer, porque é algo importante. E pronto, é basicamente isto, são pequenos detalhes, alguns deles não tão pequenos, são pequenos em tamanho, mas bastante irritantes, que fazem o positivo e o negativo da Honda NC. Obviamente no balanço geral, o balanço é muito positivo. Obrigado.